entrevista com ele. A Paula fala aqui no YouTube, o que deveria acontecer, Parra? Pai e mãe largar a mão de passar a mão na cabeça do filho. O que a gente vê mais hoje em dia são pais passando pano para filho que faz coisa errada. O próprio Miro fala isso. Os pais têm que investigar mais a vida dos filhos. Ah, Parra, mas meu filho tem que ter liberdade. Liberdade é uma ova. É teu filho, tá debaixo do teu teto, é você que tá pagando a conta dele, você tem que fiscalizar. Tem que saber o que teu filho acessa. O que teu filho vê na internet? Quem que ele segue? Qual canal que ele está inscrito? Quais são as inspirações do teu filho? Você tem que saber. Porque o moleque, o assassino, projetou 4 anos. 4 anos. E só não matou mais gente porque teve um herói. Um herói sem capa que foi o Joel que segurou o cara. Senão ele teria matado mais gente. Então a gente tem que saber sim sobre os nossos filhos. A Laís está comigo, lá em frente ao velório, na paróquia, da Igreja Matriz de Cambé. Uma comoção muito grande, inclusive várias coroas de flores colocadas por aí. Realmente mexeu com a cidade inteira, né, Laís? Exatamente, Parra. A gente percebe pela movimentação aqui e essas homenagens o quanto os dois eram queridos, né? E a gente segue acompanhando, a cada momento mais pessoas chegam, fazem essa despedida, saem. Como a gente disse, né? Esse velório começou às 9 horas da manhã e segue até às 17 horas, que é quando está marcado o sepultamento no cemitério municipal aqui de Cambé. Então a gente continua acompanhando essa movimentação. Esse é o salão paroquial da Igreja Matriz aqui da cidade, foi escolhido porque, como a gente sabe, né, são 2 jovens que participavam ativamente de todas as atividades da Igreja Católica, então eles são bastante conhecidos por isso. A gente continua acompanhando essa movimentação. Mais cedo também outras equipes estiveram por aqui acompanhando, trazendo toda a cobertura completa sobre esse caso que assustou todo o país, né, Parra? E nesse momento a gente vai ouvir o que disse o pai da Carolina nesse momento de dor. Vamos acompanhar. Carol era menina de olhos do papai, né? Menina dos olhos do pai. Era uma menina sorridente, uma menina alegre, uma menina que sempre estava em dia com seus deveres, seus afazeres. É uma menina que eu não precisava chamar ela para ir na igreja, ela tinha os compromissos dela na igreja, do grupo de oração. E com o trabalho dela, com os estudos dela, sempre foi menina exemplo. E era uma menina alegre, uma menina de exemplo mesmo, que as pessoas, né, sempre vinham elogiar ela, sempre recebemos elogios dela. Então era uma menina que dava felicidade para nós. Ela queria ir para os Estados Unidos, né, e depois voltar, estudar, né, ser professora. Né, ela estava recentemente aí, né, fazendo os doces dela, que ela também tinha um sonho, né, a gente estava até vendo os cursos de confeitaria, né, na área de gastronomia. E sempre, né, já estava até combinando, quando ela voltar dos Estados Unidos, ela fazer esse curso. Mas assim, é um sonho interrompido, os dois. A gente sabe que o programa vai ser daqui para frente, né, vai ser o vazio dela, vazio, né, sempre vai ter, né, os 2 mais velhos vão. Em setembro o meu menino vai casar, em fevereiro minha menina vai casar e era para ser madrinha do meu filho mais velho. Então sempre vai ter o buraco, né? Um vazio ali, um espaço vazio nas nossas vidas. E a gente vai lutar com isso, né? Vai lutar, vai se agarrar em Deus, vai sempre estar presente aqui na igreja, pedindo a misericórdia, pedindo fé, né? Só que sobra pra gente a fé de Deus. Menina cheia de sonhos, que queria ir para os Estados Unidos, que seria a madrinha do irmão que vai casar agora no final do ano. Menina doce, né? Menina doce. Não fazia mal para ninguém. E infelizmente encontrou um psicopata no meio do caminho que tirou a vida dela e do Luan. A tragédia poderia ter sido maior. Se não fosse a ação, tem imagem dele para mim aqui, por favor? Um herói, tá? Que escuta os tiros e entra na escola. E não pensou 2 vezes, tem imagem do Joel para mim, por favor? Do que conseguiu salvar. Ele entra na escola, não pensa 2 vezes, para poder salvar outros adolescentes, professores, outras pessoas que poderiam ter morrido. Se não fosse a ação dele, com certeza a tragédia seria maior. Vamos ver.
O Joel trabalhava na manutenção de uma clínica de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde quando ouviu os tiros. Estava trabalhando para serviço aqui nesse lugar aqui. Eu escutei o tiro e vi gente correndo. Aí eu corri na rua para ver o que era, daí eu vi que os tiros estavam saindo do colégio. Aí eu me caminhei até no colégio para ver o que está acontecendo. De fato, os tiros lá dentro. No colégio estadual, professora Helena Collodi, em Cambé, encontrou o atirador de 21 anos. A reação foi imediata, conter o jovem antes que mais pessoas fossem feridas. Entrei pelo portão principal da escola. Aí eu entrei lá dentro, lá daí, escutei os tiros lá dentro daí, entrei dentro do colégio, entrei pelo corredor do lado que vai pelo fundo. Aí eu vi lá um vulto daí, alguma coisa, aí eu voltei para o outro lado, quando eu cheguei, encontrei ele do outro lado. Nossa, só que na hora que eu peguei ele, eu me identifiquei como policial. Na minha reação, eu falei assim, polícia, e eu estava com o celular na mão, acho que ele achou que era uma arma, alguma coisa. Aí ele parou. Aí foi onde que eu consegui deixar ele dominado no chão lá e esperar a polícia, até o policial chegar. E ele estava armado no momento? No momento ele já tinha deixado a arma. Na hora que eu falei policial que ele me viu alguma coisa, ele deixou uma arma dele em cima de um banco no colégio, dentro do colégio. O serralheiro afirma que o cenário que encontrou na escola dificilmente será esquecido. Rapaz, depois que, quando eu entrei dentro do colégio, eu vi que está bastante danificado, todo quebrado o colégio, vidro quebrado, estilhaçado no chão. Na hora que o policial chegou para poder prender ele mesmo, eu fui no fundo para ver, deparar com os corpos que estavam lá, estava feio, foi um horror. O senhor vê isso, que sentimento que gerou na hora? Muita tristeza. É um terrorismo, sabe, na escola. Né? A gente pode esperar, de repente, podia esperar em outro lugar, não dentro de uma escola, né? Foi bem triste mesmo. O atirador baleou e matou Caroline Alves, de 17 anos. O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, foi atingido na cabeça, encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário de Londrina. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano. Ele é meu parceiro, eu levo ele. A gente sempre está falando com o outro. Vô, tamo junto. Deus abençoe seu dia. É isso, é a conversa nossa, só isso. Deus abençoe seu dia. Tamo juntos, somos parceiros. O menino do bem, sabe? E a Caroline, né? A namorada? Outra menina do bem também. Os dois são de igreja. Almoçou comigo e com a minha esposa ontem. A gente vai para Aparecida do Norte agora, dia 14. Eles vão junto e ela namora alegria porque ela não conhece o santuário. Segundo a Polícia Civil, o atirador planejou o ataque por pelo menos 4 anos. No mês passado, ele chegou a vir ao colégio com a mesma justificativa de ter acesso ao histórico escolar. Mas, na verdade, queria analisar se a estrutura da instituição continuava a mesma de 2014, época em que era estudante. Ele tinha essa ideia na cabeça há 4 anos. Então, ele comprou o revólver já com um tempo considerável, né? Há um mês e meio. Ele comprou a machadinha no dia 10 de junho, então já tem um tempo considerável. Ele já tinha ido ao colégio há 30 dias para saber se o colégio ainda tinha a mesma configuração do tempo em que ele permaneceu lá, ou seja, para saber se o refeitório, se a mesa de ping-pong estava naquele local. Ele narra os fatos com muita naturalidade e com muita lucidez. Ele não esconde os fatos e diz que na cabeça dele ele queria se suicidar e não se suicidou porque a arma, ele não conseguiu municiar o revólver. O histórico dele não apontava no colégio nenhum desvio de conduta, nada. Ele teve sim uma ocorrência em um outro colégio onde ele estava com uma arma branca. Foi acionada a Polícia Militar, ele fugiu dessa situação e não foi preso em flagrante. Mas houve uma denúncia no Ministério Público sobre essa situação. Mas até então não havia nenhuma suspeição em relação a esse indivíduo. E ele fez o que qualquer um faria. Vai ao colégio pedir um histórico escolar. Um jovem de 21 anos também foi preso pela polícia durante a noite, suspeito de ajudar a organizar o crime. Pessoas que, por exemplo, tiveram com ele no último sábado, que ajudaram a produzir alguns vídeos que estão em suas redes sociais. A gente está querendo identificar, além de identificar essas pessoas, saber até onde vai a participação delas, se elas têm envolvimento no crime em si ou se estavam tão somente auxiliando o agressor na produção de vídeos. Após o caso, a polícia divulgou que militares ficarão na porta de todos os colégios estaduais do Paraná por tempo indeterminado. A gente, nesse primeiro momento, vai colocar de forma fixa policiais nos colégios para aumentar a sensação de segurança.
e estaremos estudando de forma estratégica a partir da sequência ou a melhor forma de atuação para aumentar a sensação de segurança para todos esses pais e alunos nos colégios. O importante é que os pais estejam atentos aos indicativos, né, que os jovens, adolescentes podem demonstrar, isso auxiliando a Polícia Militar, podendo ligar de qualquer forma para que a gente possa dar esse acompanhamento para evitar essas ações futuras. Tem muito conhecido que estuda aqui no colégio, que a gente é nascido e criado aqui na região. Conhece praticamente todo o pai dessas crianças que estudam nesse colégio. Então a gente fica muito apavoroso, sabe, quando você vê. A atitude minha foi para entrar e tentar salvar alguém. Inclusive eu tenho uma moça que trabalha com nós aqui, que o filho dela também estuda ali. Então a gente fica no desespero de tentar ajudar, ver se a gente pode fazer. Uma pena que a gente não conseguiu salvar antes do tiro, né, desses duas crianças que foi atirado lá dentro. Mas, infelizmente, não aconteceu essa tragédia. Joel foi um herói. Joel foi um herói para poder salvar a vida de outros adolescentes. Eu não sei se você percebeu o trecho da entrevista da doutora Barantino, delegado-chefe da Polícia Civil aqui em Londrina. Ele diz que, em depoimento, o assassino descreveu com riqueza de detalhes aquilo que ele ia fazer. Ele tinha ido na escola 30 dias atrás para verificar o perímetro, né, para ver se as coisas estavam no mesmo lugar. Comprou a arma, comprou a machadinha, planejou 4 anos, anotando inclusive em cartas que foram apreendidas pela polícia. Agora, como é que você vai dizer para mim que esse cara é esquizofrênico? Hã? Eu não consigo entender, eu não sou psiquiatra, tá? Não sou psiquiatra. Mas como é que você vai dizer pra mim que esse cara é esquizofrênico, que esse cara é maluco? Que ele não agiu sabendo o que ele estava querendo fazer. De forma muito clara do que ele ia fazer. Premeditada. Com frieza. Eu não consigo entender. Se alguém me explicar, beleza, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça o cara, ele é esquizofrênico, ele é coitadinho, ele agiu sem pensar, ele agiu sem ter noção da consequência do que ele ia fazer. Balela. Balela. Tem que ser tratado como um preso comum, tem que ficar a vida inteira na cadeia. Tirou a vida de 2 inocentes, poderia ter matado a escola inteira. 40 munições ele tinha. Poderia ter matado 40 pessoas. E engraçado, né, que a arma funciona para eles. Para 2 inocentes que participavam da igreja. E a arma não funciona na hora que o cara vai tirar a própria vida. Você consegue entender? Olha a mensagem que eu recebi aqui do Eduardo. Triste tudo isso, viu, Parra? As pessoas boas, de valores, de princípios, de espírito se vão. E as ruins ficam, Parra. E pior, este assassino psicopata logo estará nas ruas, infelizmente. A nossa justiça é amena demais. Que Deus abençoe e conforte a família dos jovens. E que nos proteja desses assassinos. Assina embaixo no que você falou, meu amigo. E a oração que eu pedi para Deus ontem, peço hoje de novo, pedi de novo hoje. Que Deus proteja as nossas famílias. Porque infelizmente ontem infelizmente o Luan e a Caroline se foram. É triste demais isso. Revolta, gente, revolta. Já vou falar sobre o histórico do assassino, tá? Que tinha boletim de ocorrência, inclusive registrado, denúncia no Ministério Público. E não tinha sido condenado, não tinha sido julgado sobre esse caso. Tentou matar um aluno na cidade de Rolândia, com facada. E agora mata os 2. 12h28, participa aí comigo no nosso WhatsApp, 991210893, vai mandando a sua mensagem, eu preciso dar um recadinho e já venho.